Sejam muito bem-vindos ao semanário informativo de Trás-os-Montes e Alto Douro. Seguimos com os principais assuntos que marcam a atualidade informativa. No espaço de apenas 24 horas, 2 homens perderam a vida vítimas de acidentes de trator na região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Portugal é o segundo país da Europa com mais acidentes com tratores e 3 em cada 4 são fatais. A plataforma visa solucionar de forma célere as ocorrências municipais através de SMS ou via e-mail. Vila Pouca de Aguiar é o conselho piloto na implementação deste sistema inteligente. A Estrada Nacional 222, que liga o Piso da Régua ao Pinhão, no distrito de Vila Real, com 27 km, foi eleita como a melhor estrada do mundo para conduzir. Um jovem de apenas 27 anos, aliás, de apenas 17 anos, foi presente esta sexta-feira ao Tribunal de Chaves. O jovem está preso preventivamente por 2 crimes de abuso sexual que, ao que tudo indica, não terão acontecido. Um jovem de apenas 17 anos foi presente esta sexta-feira ao Tribunal de Chaves. O jovem está preso preventivamente na cadeia de menores de Leiria por 2 crimes de abuso sexual que, ao que tudo indica, não terão acontecido. Está detido há quase um ano, apesar de haver uma perícia forense que desmente os crimes pelos quais está acusado. O rapaz foi acusado de abusar de 2 menores numa instituição de Chaves que acolhe crianças e jovens em risco. A denúncia partiu da mãe de um dos menores. O jovem, com apenas 17 anos, começou agora a ser ouvido em tribunal. Um grupo criminoso foi presente ao Tribunal de Valpaços. 4 homens e uma mulher foram detidos pela Polícia Judiciária pelos crimes de roubo e extorsão violenta em Trás-os-Montes. Um grupo de indivíduos foi detido pela Polícia Judiciária pela prática de crimes organizados executados junto da população mais idosa. Através da Unidade Local de Intervenção Criminal de Vila Real, realizou-se uma operação policial que culminou com a detenção de um grupo de indivíduos que, de forma organizada, se dedicava desde há alguns meses à prática de crimes de roubo e extorsão no interior transmontano, designadamente nos distritos de Vila Real e Bragança. O grupo criminoso, constituído por 4 homens e uma mulher, atuava junto de populações mais isoladas, concretizando os roubos após proceder à sinalização e vigilância das vítimas. Em comunicado, a PJ esclarece que no decurso dos roubos, os suspeitos ameaçavam e impunham às vítimas a entrega de quantias monetárias de valor elevado, procedendo assim a retaliações, ateando incêndios a imóveis e veículos, quando aquelas não procediam como lhes era imposto. Os detidos, tidos como muito violentos, são suspeitos de pelo menos 4 crimes de roubos e 2 de extorsão. Na operação policial, a PJ contou com a colaboração da Polícia de Segurança Pública do Comando de Bragança. Os detidos com idades compreendidas entre os 22 e 43 anos, sem ocupação laboral, foram presentes em interrogatório judicial no Tribunal de Valpaços para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas. As máquinas agrícolas não param de matar e apenas em 24 horas, 2 homens perderam a vida vítimas de acidentes de trator na região de Trás-os-Montes e Alto Douro. No espaço de apenas 24 horas, 2 homens perderam a vida vítimas de acidente de trator na região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Segunda-feira, um habitante com 64 anos da aldeia de Canaveses, situada no concelho de Valpaços, entre montes e vales e cada dia mais despovoada, perdeu a vida quando andava a tratar a terra numa propriedade privada. Terça-feira, pela manhã, um novo acidente dá conta de uma nova morte na freguesia de Bemposte, no concelho de Mugadouro. Um homem de 68 anos estava a lavrar numa zona de inclinação quando o trator virou e pagou com a vida o trabalho que a terra exige e que, por esta altura, as culturas pedem. O perigo resulta muitas vezes da imprevisibilidade em qualquer situação, apesar do respeito pelas máquinas que têm primordial importância na agricultura e que todos os dias seguem para o campo. Raro é o dia em que, na realidade, não pegamos no trator, não é? É uma exceção, quando aparece um dia que não usamos a máquina, não é? E como é que é o trabalho no campo? Como é que é manusear estas máquinas agrícolas e trabalhar os campos e os terrenos? Na nossa região, principalmente na nossa freguesia, os terrenos são muito acidentados. E andamos sempre do perigo, não é? Nós
Eu costumo dizer, como católico, de manhã quando me levanto e me sento em cima dele, faço o sinal da cruz. Não sei se voltaria a fazer, não é? É sempre um risco. É um risco que vocês correm, mas esse risco é corrido em prol da vossa subsistência, porque vocês subsistem maioritariamente da agricultura, não é? Sim, é uma realidade. Nós dependemos, a nossa região é 100% agrícola, não é? O comércio não existe. As aldeias estão desapovoadas, há desertificação acentuada, não é? E por isso a agricultura é a única base que temos de sobrevivência, não é? Por isso arriscamos até à morte. Palavras de quem diariamente trabalha a terra para a breve trecho extrair as culturas que para muitos são sinónimo de subsistência. De lamentar é que sejam em número significativo os idosos que são obrigados a conduzir os seus tratores com as naturais limitações ao nível da destreza e agilidade. Sendo Portugal o segundo país da Europa com mais acidentes com tratores e sendo que 3 em cada 4 são fatais, importa realizar um trabalho de formação eficaz ao nível da sensibilização e preparação inerente dos respectivos operadores. 70% das vítimas de acidentes de trator resultam de capotamentos, em grande parte devido à inexistência ou não utilização do chamado arco de Santo António, que nestes casos pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte. Andamos a levantar e a descer o ferro, temos que arriscar. O diagnóstico de meningite num menino de 5 anos levou ao rastreio e tratamento de cerca de 90 crianças e profissionais de um infantário de Bragança. O caso surgiu no Jardim de Infância do Centro Escolar de Santa Maria. A criança afetada está estável e a evoluir favoravelmente, segundo as últimas informações recolhidas pela delegada de saúde. Inácia Rosa explicou que todas as crianças do Jardim de Infância foram rastrear e iniciaram a medicação que é administrada em 4 doses. O mesmo procedimento foi adotado em relação aos profissionais adultos que estão em contacto com as crianças. Segundo a responsável, é muito mais frequente nas crianças e mais rara nos adultos. As medicações e os meios disponíveis atualmente fazem com que as sequelas não sejam tão frequentes como antigamente. A delegada de saúde adiantou ainda que nos últimos anos não tem havido casos de meningite na área da Unidade Local de Saúde de Nordeste, que corresponde ao distrito de Bragança. Vila Pouca de Aguiar implementou o sistema de alerta de ocorrências que aproxima munícipes e município. A plataforma visa solucionar de forma célere as ocorrências municipais através de SMS ou via e-mail. Vila Pouca de Aguiar é o município pioneiro na implementação da plataforma Infracontrol Online, que possibilita ao município alertar a autarquia de uma determinada ocorrência e, se assim o desejar, receber uma notificação por mail ou SMS com o procedimento da respectiva situação. Uma ferramenta que pretende aproximar o município dos cidadãos e assim solucionar de forma célere e eficiente as diversas ocorrências. De uma forma muito simples, qualquer município em qualquer ponto do concelho pode comunicar uma ocorrência, por isso uma anormalidade, diretamente, no nosso caso e já instalada, no âmbito do urbanismo e também no âmbito da proteção civil, e permite, claro, uma resposta mais atempada. Não há a necessidade de se deslocarem à Câmara ou outro serviço envolvido, podem fazer isso através de um telemóvel com capacidades básicas que toda a gente dispõe neste momento. A comunidade tem um papel essencial para reportar problemas relacionados com o ambiente, proteção civil, urbanismo e demais áreas de atuação municipal, como, por exemplo, as águas pluviais, contentores do lixo, ecoponto, recolha de lixo, saneamento, acidentes rodoviários, gelo, incêndios, inundações, óleo na estrada, entre outros. O Infracontrol Online tem por base a criação de cidades inteligentes e mais funcionáveis para os cidadãos. Consiste num sistema de gestão de ocorrências. Gestão de ocorrência onde os munícipes podem, através de diferentes formas, seja uma aplicação app, ou seja o site da Câmara, ou seja o site Facebook da Câmara, fazer o reporte das ocorrências do município. Vila Pouca de Aguiar tem tido um papel fundamental no norte do país e é a Câmara modelo. Este projeto piloto de origem sueca, apresentado no Parque Termal de Pedras Salgadas, na Conferência
conferência Smart City Experiência. Em Portugal, a ideia começou a ser implementada em Lisboa e Torres Vedras, e Vila Pouca de Aguiar é o município transmontano que adotou de forma pioneira o sistema que agora serve de exemplos a outros municípios como Boticas, Montalegre, Valpaços e Ribeira de Pena. A aplicação do sistema sueco de alerta de ocorrências já está ativa e pode ser descarregada pelos municípios. A vespa do castanheiro foi detectada pela primeira vez na área de Trás-os-Montes e Alto Douro, no concelho de Valpaços, suspeitando-se que a árvore infectada seja proveniente de um viveirista espanhol. Carrazedo de Montenegro, no concelho de Valpaços, é o primeiro lugar na região onde a praga foi descoberta, sendo agora a principal prioridade dos serviços competentes localizar a origem do viveiro que forneceu as plantas infectadas. O controlo e a cooperação de todos os produtores de castanha é fundamental no processo de monitorização futura da evolução da doença. A doença é provocada por um inseto que ataca vegetais do género castanha, induzindo a formação de galhas nos gomos e folhas, provocando a redução do crescimento dos ramos e frutificação, podendo diminuir drasticamente a produção e qualidade da castanha e conduzir ao declínio dos castanheiros. A vespa é originária da China e nos últimos anos tem colonizado todo o planeta, tendo já sido detectado nos Estados Unidos da América e na Europa. A primeira descoberta do inseto no velho continente ocorreu em Itália no ano 2002 e posteriormente em França, Eslovénia, República Checa, Hungria, Croácia, Espanha, Alemanha e Portugal. Na região transmontana surge agora a primeira menção a árvores infectadas, mas existe ainda a notificação de outros casos de não conformidade na região de Bragança. A Câmara de Ribeira de Pena entregou mais uma prestação de incentivo à natalidade. A cerimónia de entrega realizou-se no auditório municipal e contou com a presença de um elevado número de pais. Este incentivo à natalidade, no montante total de 63.200 euros, foi repartido em prestações de 400 euros por criança, provando assim, mais uma vez, que este Executivo Municipal alia uma gestão financeira eficiente e rigorosa com uma trajetória de redução da dívida municipal e soluções para os problemas demográficos que afetam a sustentabilidade do concelho. Desde outubro de 2013, este Executivo Municipal já entregou mais de 200 mil euros de incentivo à natalidade às famílias de Ribeira de Pena. A Estrada Nacional 222, que liga o Peso da Régua ao Pinhão, no distrito de Vila Real, com 27 km, foi eleita como a melhor estrada do mundo para conduzir. O estudo é da Avis Rentacar. Com 93 curvas, a Estrada Nacional 222, que atravessa o Vale do Rio Douro, oferece a melhor experiência de condução do mundo, porque o tempo gasto nas retas torna-se o momento ideal para apreciar a paisagem envolvente antes de chegar à próxima curva, enquanto possibilita ao condutor o prazer e emoção de uma condução desafiante, salientou a análise. A ligação entre o Peso da Régua e o Pinhão proporciona uma viagem gloriosa, com uma vista única para a região vinícola do Douro, declarada Património da Humanidade em 2001 pela Unesco, e permite desfrutar do prazer de conduzir, alternando frequentemente o estilo de condução, referiu o mesmo estudo. Tendo Portugal a melhor estrada do mundo para conduzir, o turismo, nomeadamente na região norte, poderá ser beneficiado, entendeu a autora do estudo, a Avis. A estrada Big Sur, na Califórnia, arrecadou o segundo lugar e a estrada A535, no Reino Unido, ficou em terceiro no total de 25 troços avaliados. Luís Braga da Cruz e João Nicolau de Almeida vão ser distinguidos com o grau Doutor Honoris Causa pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A cerimónia de atribuição realiza-se a 29 de maio. Em comunicado, a Academia Transmontana esclarece que a cerimónia terá lugar na aula magna da Universidade, com a presença de várias personalidades ligadas ao mundo da vitivinicultura e está integrado na iniciativa Ciência, Vinho e Território. Uma organização conjunta da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte e a Câmara Municipal de Vila Real. A UTAD pretende, com a atribuição deste importante grau honorífico, homenagear estas duas personalidades pelo contributo que deram ao desenvolvimento da região do Douro.
Luís Braga da Cruz, enquanto presidente da CCDRN, a personalidade que acarinhou e estimulou iniciativas várias de promoção e defesa do Alto Douro vinheteiro, enquanto património de excelência, e João Nicolau de Almeida, enquanto enólogo de referência de região e no país, criador de alguns dos melhores vinhos do Douro e pioneiro em múltiplos projetos. O Instituto Politécnico de Bragança organizou a Semana Tecnologia e Gestão. As jornadas decorreram durante 3 dias e foram um elo de ligação entre alunos e o mercado de trabalho. A Escola Superior de Tecnologia e Gestão tem estado focada na promoção da ligação do ensino superior às empresas, assente na inovação, na produção e transferência do conhecimento técnico-científico. A ESTIG IPB, em cooperação com o NERBA, o Núcleo Empresarial do Distrito de Bragança, organizaram a STG 15. As jornadas já contam com 15 anos de debate e a aposta numa maior aproximação do ensino às empresas. É fundamental que eles tenham contacto ao longo da sua formação muito próximo com o mercado de trabalho. Essa é, de resto, uma das áreas que nós queremos, mudar e potenciar na vida dia-a-dia do Instituto, é a participação mais direta dos alunos ao longo da sua formação, integrar na sua formação o contacto direto com as empresas e com o mercado de trabalho, não é? E eles assim entendem melhor aquilo que estão a aprender, porque veem os problemas para os quais eles estão a ser formados, para a resolução dos quais eles estão a ser formados e, por outro lado, passam a perceber melhor o mercado de trabalho e serão necessariamente melhores profissionais no futuro. Há um maior interesse dos alunos porque sentem que isto complementa o conhecimento que nós passamos nas aulas do dia-a-dia. Qualquer aluno tem a pretensão de conseguir um emprego logo que termine o seu curso. Isto é uma forma de os alunos se aperceberem do trabalho que têm que desenvolver nas empresas, do tipo de atividade que as empresas esperam que eles desenvolvam e muitas vezes até de ficarem motivados para terminar mais rapidamente os seus estudos. É importante os alunos sentirem que aquilo que cá estão a estudar serve para o interesse das empresas e lhes vai proporcionar um futuro bom em termos de emprego. Com o sucesso que têm tido estas jornadas e a afirmarem-se cada vez mais no Instituto Politécnico de Bragança, continuam a ser um momento de reflexão com a comunidade sobre a sua missão no desenvolvimento regional e formar novos profissionais, sensibilizando-os para os problemas do dia-a-dia nas empresas. Monte Alegre volta a ser o palco do arranque do Campeonato do Mundo de Rallycross este ano. O Circuito Internacional Barrosão recebe a primeira prova da segunda temporada, que este ano apresenta 13 lugares de competição. O Rallycross é um formato de desporto automóvel que combina o melhor de dois mundos, corridas em circuitos e rallies. As provas têm lugar em pistas mistas de asfalto e terra com carros derivados dos rallies, 4x4, mas com potências na ordem dos 600 cavalos. Verdadeiras bestas do asfalto conseguem fazer tempos dos 0 aos 100 km por hora, mais rápidos que a Fórmula 1. Com luta renhida permanente em todas as curvas, por um espaço de ultrapassagem, com os espectadores a poderem apreciar toda a ação, porta com porta, do princípio ao fim. Evoluindo do campeonato europeu, este desporto cresceu para se tornar um estonteante espetáculo global. Antes da competição está agendada uma sessão de autógrafos com os pilotos que irão participar na prova mundial de Rallycross e realizar no Circuito Internacional de Monte Alegre. A sessão com entrada livre tem lugar no pavilhão multiusos. E avançamos agora para a página desportiva com Ana Teixeira. Apito de partida para a página desportiva, sejam então muito bem-vindos. E já sabe, como é habitual, os desportivos fins de semana da TV Regiões são em direto. E desta feita vamos transmitir do pavilhão multiusos municipal António Saraiva o último encontro da Associação de Futebol de Vila Real Futsal entre os amigos Abeiradouro e o Boticas. Caso os amigos vençam o jogo, mesmo em situação de empate, são campeões distritais de futsal. Prosseguimos então com a nossa habitual viagem por todos os clubes da região de Trás-os-Montes. Começamos pela Segunda Liga Portuguesa, onde o grupo desportivo dos Chaves vai tentar manter o segundo lugar frente ao desportivo das Aves. Segue-se nesta página desportiva o Campeonato Nacional de Séniores na fase subida. O Mirandela vai receber o primeiro classificado deste campeonato, o Famalicão. Na fase de manutenção e descida desta segunda fase, Pedras Salgadas desloca-se a Santa Maria e Bragança vai até Cerveira tentar manter o primeiro lugar.
Ainda no Campeonato Nacional de Séniores, na fase manutenção e descida, mas na Série B, Vila Real disputa com Felgueiras. Paragem agora nos apiadeiros das associações de futebol de Trás-os-Montes, nas divisões de honra, tudo apostos na Associação Futebol de Vila Real para jogarem este fim de semana a última jornada. Régua e Fontelas já se encontraram nesta jornada, sendo que o Fontelas foi goleado por 6-1. O Mondinense recebe o Sabroso e, se vencer, pode comemorar a vitória do campeonato. Vila Pouca disputa com o Mesão Frio, Noura tem pela frente o Ribeira de Pena, Abambras, Vilar de Perdizes, Atei, Serva e o Montalegre encontra-se com o Valpaços. Na Associação de Futebol de Bragança, as jornadas terminam no final de maio. Sindim recebe Águia Vimioso, Torre Moncorvo tem pela frente o Bragança B, Poiares, Vila Flor, Arguzelo tem a visita do Mirandês, Rebordelo, Vinhais, Santa Comba da Vilariça rivaliza com os africanos de Bragança e o Mirandela B vai à casa do Alfandeguense. Na segunda divisão de futsal, segunda fase da Série A manutenção, Valpaços Futsal recebe Santa Luzia, Cabeçudense o Caxinas, Pioneiros de Bragança recebem o Desportivo das Aves e o Nogueiró o Priscos. Já pelo campeonato da Associação Futebol Vila Real Futsal, este fim de semana é a última jornada. Amigos do Serva recebem Carrazedo de Montenegro, Amigos da Beiradouro e Boticas, como falámos na abertura desta página desportiva, vamos transmitir em direto. Vila Castanheira recebe o Hóquei Flaviense, Fernando Magalhães o Vila Pouca e o Noura vai à casa do Vilarandelo. Esta semana a agenda desportiva está defendida, regresso na próxima semana. Tenham um bom fim de semana. E vamos olhar para o estado do tempo para os próximos dias. A previsão não é assim tão assustadora, mas na realidade, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vai precisar de voltar a depender do guarda-chuva. A mínima na região de Trás-os-Montes e Alto Douro ronda os 10 graus e a máxima os 15, embora em algumas zonas poderá chegar aos 20 graus mesmo, apesar da chuva. Já diz o ditado, abril, águas mil. E está tudo dito neste noticiário informativo de Trás-os-Montes e Alto Douro. Continuamos juntos na descoberta da essência desta região maravilhosa. É um privilégio tê-lo desse lado. Tenha um ótimo fim de semana.